Quase todo mundo, quando era criança, leu ou alguém lhe contou, um adulto lhe contou, a história de Alice no País das Maravilhas. É um dos grandes clássicos da literatura infantil. Normalmente, a versão para criança ela varia, mas normalmente ou é um livro com pouco texto e muita ilustração, ou então ela é em quadrinhos, como foi a que eu li quando eu era criança pela primeira vez, que era numa coletânea de clássicos, né, do Walt Disney, né? Eu era criança quando ganhei esse livro e ele trazia, junto com Alice, muitas outras histórias famosas. O grande problema é que quando você tem todas essas versões, né, as versões elas são muito diferentes da história original e a grande maioria das versões não é completa. Há algum tempo eu estranhei ver que Alice no País das Maravilhas fazia parte da leitura obrigatória de um importante vestibular. Eu fiquei pensando, né? Eu achei a escolha bastante curiosa e eu resolvi reler Alice, né? Agora, claro, com meu olhar de adulta, meu olhar de pesquisadora de literatura. Por que isso? Eu fiquei com aquela Alice de quando eu era criança. Para minha surpresa, eu tenho inúmeros livros, né? Eu procurei e eu não encontrei entre os meus livros o texto completo. Eu achei algumas versões infantis, mas eu não achei o texto completo. Ou seja, em todos esses anos eu nunca tinha lido o texto original. Então eu fiquei surpresa com isso. E aí eu pesquisei e comprei essa edição da Dark Side, que eu gostei muitíssimo. Não só porque ela é uma edição bonita, capa dura, muito bem cuidada, tem fotografia, tem ilustração, mas porque ela traz outros textos que nos ajudam a compreender e a contextualizar essa grande obra, né, do escritor inglês, o Lewis Carroll, né, que era o pseudônimo, né, do escritor. Então, o vídeo de hoje é para a gente descobrir e entender o que tem por trás da história da Alice, né? O que nos dizem as outras camadas, as camadas mais profundas que nós todos não somos capazes de compreender ou não fomos capazes de compreender quando éramos crianças, né? Então, você vai talvez ficar surpreso com o que essa história tem por trás, né? Eu sou Miriam Bevilacqua, professora, escritora. Se puder, se inscreva no canal e deixe seu like, que, como eu digo sempre, é algo muito importante para um canal de literatura. Então, vamos lá, né? Primeiro, eu acho que é importante a gente ir para a época em que a história foi escrita e publicada, que era meados do século XIX, obviamente, na Inglaterra. O Lewis Carroll foi o pseudônimo escolhido pelo professor de matemática, era um professor de matemática em Oxford, né? E ele se chamava, na verdade, Charles Dodgson, que na época ele tinha 31 anos e ele era gago. Ao final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais dessa figura, porque é uma figura, o escritor hoje é uma figura polêmica, né, sobre a qual pairam muitas dúvidas, né? Mas eu acho que primeiro vamos entender essa história que ele criou e que o mundo inteiro conhece. Então, o Charles Dodgson, ou o Lewis Carroll, estava fazendo um passeio de barco pelo rio Tâmisa e junto no barco ele tinha um colega seu, um rapaz um outro que trabalhava com ele, e as 3 filhas desse colega. As meninas chamavam-se Lorina, Edith e Alice. Elas eram as meninas Liddell.
Então, Alice não era apenas um personagem, mas uma garota real. E para entreter ali as meninas, o Carroll vai criar uma história que ele vai chamar de As Aventuras de Alice no Reino Subterrâneo. Alice, que naquela época tinha 10 anos, gostou tanto da história que ela pediu, né, ao Carroll que a escrevesse e quando ela estivesse escrita, lhe desse de presente. O que ele acabou fazendo, né? Demorou um pouco, mas ele fez, só que aí, claro, ele elaborou a escrita e a própria história muito melhor do que ele havia feito de repente ali naquele passeio, naquele dia do passado. 2 anos depois, em 1865, o Charles amplia a história, muda o seu título, ele substitui o Reino Subterrâneo por País das Maravilhas, né? E publica Alice no País das Maravilhas, e que logo que foi publicada, caiu no gosto das crianças, porque tem muito elemento que as crianças gostam. A narrativa começa com Alice entediada, que devia ser como a Alice real, estava ali naquele passeio de barco com o pai e o colega do pai, sem poder fazer nada. Só que no livro ela não está no rio, num passeio de barco, ela está em terra firme, quando ela vê passar um coelho branco de colete, consultando as horas em um relógio de bolso e dizendo que estava atrasado. Então, nesse ponto, nós já vamos tentar descobrir o que tem por trás. Nesse ponto, alguns pesquisadores dizem que isto é simbólico. O fato de ser um coelho, que já é um ser rápido, né? Vestido como o inglês da época e alegando atraso, já que estávamos ali num contexto, né, de industrialização que dominava a Inglaterra e que obrigava as pessoas a trabalharem jornadas enormes, né, de trabalho sem as mínimas condições de descanso. Então as pessoas não tinham lazer, então elas estavam sempre, parece que só trabalhando, sempre atrasadas. Alice vê o coelho, sai correndo atrás dele e vê quando o coelho ele entra em uma toca. A menina, ela o imita, mas quando ela entra na tal toca, ela percebe que se trata de um túnel e que ela cai. Ela tem a impressão que ela cai quilômetros e quilômetros. Nas laterais do túnel, a menina percebe que tem móveis, estantes, mapas. Então, se você pensar, é tudo que tem no ambiente escolar. Como se, ao cair, ela estivesse deixando todo esse mundo do ensinamento conhecido para trás. Ela estava entrando em um mundo onde não havia certezas, né? Não havia conhecimento estabelecido. Gosto muito dessa imagem. Bem, quando ela finalmente para de cair, ela chega em uma sala e vê o coelho, né, passar por uma pequena porta. Ela tenta segui-lo, né, mas o coelho é pequenininho, ela é enorme, né, ela é uma menina de 10 anos e ela não passa pela porta, né? A porta diz que deve ter pelo menos apenas uns 40 centímetros. Alice olha pela porta e vê que tem um túnel e que no final do túnel tem um belo jardim, mas ela não consegue passar. E aqui a história nos mostra simbolicamente, vai ser sempre muito simbolismo, né? Que para entrar naquele jardim, naquele reino fantástico, não se pode ser grande, não pode ser um adulto, tem de ser uma criança pequena. E isso eu já acho muito interessante. Para sorte de Alice, havia na tal sala uma garrafa e com a mensagem escrita "Beba-me". Alice olhou aquilo e ela se lembrou de todos os ensinamentos dos adultos e de todas as vezes que as crianças não seguiram esses ensinamentos e se machucaram.
Mas ela resolve, né, que ela tá ali, ela tá sozinha e que se não está escrito a palavra veneno, ela pode se arriscar. Ou seja, novamente a personagem ela está indo contra todas as normas estabelecidas, contra tudo que ela conhece, né, ao beber um líquido que ela não sabe nem o que é. Quando ela bebe, ela vai diminuindo de tamanho. Ela diminui tanto que agora ela não é capaz de pegar a chave que está em cima da mesa que ela tinha visto para abrir a porta. E aí ela mais uma vez não sabe o que fazer quando ela vê um bolo e nesse bolo está escrito "Coma-me". E aí ela come o bolo e ela começa a crescer muito além do que ela queria. E de novo, ela não consegue passar pela portinha. Alice, então, que está bem grande, bem alta, muito maior do que o normal, ela começa a chorar e as suas lágrimas formam um lago. Ela já estava ficando muito brava consigo própria, porque ela não conseguia parar de chorar, quando ela vê o coelho voltando e ela pede ajuda para o coelho. Só que o animal leva um susto, ele vê aquela menina daquele tamanho, leva um susto e ele estava com um leque e uma luva na mão e ele deixa cair o leque e a luva e ele sai correndo, né? E aí a Alice, ela pega o leque e ela percebe que com o leque na mão, ela começa a encolher novamente. Mas demorou para ela perceber, então ela ia quase praticamente sumir, mas aí ela percebe e ela larga o leque rapidamente no chão, porque senão ela ia ali desaparecer. Só que aí ela estava bem pequenininha, ela escorrega e ela cai naquele mar de lágrimas que ela tinha feito. Ela quase morre afogada junto com outros animais, mas ela começa a nadar, ela chega ali na margem do mar de lágrimas e ela percebe que os outros animais vêm atrás dela. E nesse grupo de animais muito estranhos havia um dodô. E aqui tem uma curiosidade, porque dodô é uma ave que foi extinta e o autor, como ele era gago, como eu falei no início, e seu sobrenome era Dodgson, ele brincava que seu apelido era Dodgson, ou apenas Dodô. Além disso, na língua inglesa, a expressão, né, morto como um dodô, né, que significa morto como um dodô. Pensando que esse morto como um dodô, quando alguém fala você está morto como um dodô, é que você está antigo, você está obsoleto, que talvez fosse como o escritor se enxergava ao pegar esse apelido. Há uma série de diálogos meio absurdos ali com aqueles animais, já que todos os animais falam, mas quando eles vão embora, a Alice fica triste novamente, porque de novo ela não sabe como ela vai sair dali. Porém, ela percebe que o coelho voltou procurando pela luva e pelo leque, e como agora a Alice está pequena, o coelho, ele a confunde com uma criada, né, que chamava-se Mariana. E ele manda então que a tal Mariana, que ele achou que era Alice, né, trouxesse a luva e o leque para ele. Então ela não desfaz ali o mal entendido, ela segue o coelho e entra em sua casa. Mas quando ela está lá dentro da casa do coelho, ela bebe de uma garrafinha e ela fica enorme novamente e ela empurra telhado, os braços saem para fora da janela, né? E o coelho que estava do lado de fora, ele se assusta e começa a jogar pedrinhas no braço da Alice, né, que estava saindo pela janela. As pedrinhas, como tudo é mágico, as pedrinhas se transformam em bolinhos e ao comê-los, a garota começa então a diminuir. Com certeza, Alice no País das Maravilhas é uma das
primeiras histórias nonsense da literatura. Mas percebam que não é apenas uma história absurda, né? O que eu estou fazendo hoje nesse vídeo é justamente mostrar para vocês como que os absurdos têm uma explicação e uma lógica, né? E tem toda uma simbologia. Como, por exemplo, nessa alternância de crescer e diminuir, entre o desejo de ser adulto e de continuar criança. E como o autor, ele vai nos mostrando que para determinadas situações, ser grande demais não é bom. Como também ser pequeno demais não é o melhor. Então, é o tempo todo Alice buscando um equilíbrio, né? Nesse amadurecimento pelo qual todo ser humano passa. E aí, Alice vai tendo vários encontros com seres fantásticos que lhe fazem perguntas que parecem óbvias, mas que a obrigam a pensar. Um desses seres que ela encontra é uma lagarta fumando um narguilé. E essa lagarta lhe mostra um cogumelo que, se fosse comido de um lado, deixaria Alice maior. Ou se fosse comido do outro, ela diminuiria. Ou seja, a lagarta, né, ela pergunta para Alice que tamanho a menina quer ser. E lhe mostra como ela poderia controlar o seu tamanho. Então, gosto disso porque é Alice, então, assumindo o poder sobre o seu tamanho, né? Sobre o seu crescer ou não crescer. Mais pra frente, na casa da duquesa, a menina vê um peixe lacaio entregando um convite da rainha para uma partida de cricket ou croquet. E quem recebe o convite é um sapo lacaio. Então é muito estranho. Ela entra na casa e ela vê uma cozinheira e a duquesa com um bebê, uma cozinheira que usa e abusa da pimenta, e é um tal de jogar pratos, e ela fala, bom, vou acabar matando esse bebê, né? Então ela pega o bebê que a duquesa pediu ali para ela segurar um pouquinho e ela vai embora com esse bebê. Quando ela tá lá fora, ela percebe que não é um bebê, mas é um porquinho. Então, ela continua andando, ela larga o porquinho e ela encontra o gato de Cheshire, também conhecido como gato listrado ou gato que ri. É um gato falante, então, sorridente e que consegue desaparecer quando quiser. Ele pode desaparecer inteiramente ou só pedaços dele, né? Esse personagem, ele faz parte da cultura inglesa e já existia muito antes do Carroll escrever Alice no País das Maravilhas. Há uma teoria, não é certeza, de que o queijo que é feito no lugar, nessa cidadezinha chamada Cheshire, tem um formato parecido com o de um gato. E que seja daí o seu nascimento. Tem um formato parecido de um gato com uma boca grandona. Ele é lembrado na Inglaterra muitas vezes quando alguém dá um grande sorriso, tá? Então eles comparam essa pessoa que dá esse enorme sorriso com o gato. No momento em que Alice pede ajuda ao gato, o gato também pergunta a ela onde ela quer chegar. Então perceba que os personagens sempre fazem perguntas que parecem básicas, óbvias, mas que são fundamentais para a vida. Então, o que tamanho você quer ter, onde você quer chegar, isso faz parte do amadurecimento. É o gato também que lhe indica para visitar a lebre de março e o chapeleiro, mas avisa que os dois são malucos. Mas o gato diz que isso não tem a menor importância, porque ali, naquele lugar, todos são malucos, inclusive ele mesmo, o gato, né? E Alice. Então, saiba, e isso é interessante você saber, que do mesmo jeito do gato, o chapeleiro maluco também é uma referência à cultura inglesa.
Antigamente, os homens ou as pessoas que fabricavam chapéus, eles tinham contato com altas doses de mercúrio e eles acabavam sendo envenenadas, essas pessoas, por esse mercúrio, e ficavam muitas vezes doidas. Existia até uma expressão em inglês que dizia exatamente isso. Dizia, você tá louco como um chapeleiro. Então, o que o escritor está fazendo é trazendo figuras conhecidas da cultura inglesa. A lebre e o chapeleiro estão tomando chá numa mesa enorme e o interessante é que eles não lavam as xícaras, elas vão sujando e eles vão mudando de lugar, tá? Nesse chá, o chapeleiro conta para Alice que ele era amigo do tempo, né? Mas um dia em um jogo, quando o chapeleiro estava jogando cricket com a rainha, ele estava demorando para jogar e a rainha falou que ele estava matando o tempo. O tempo ouviu isso, ficou muito bravo, né? E parou o tempo do chapeleiro sempre às 18 horas, a hora do chá. E claro, essa é uma referência a um costume inglês muito difundido, muito importante, que é o hábito de tomar o chá da tarde. E justamente porque o País das Maravilhas é um lugar que subverte a ordem, o chá não é às 5, como deveria ser, mas às 6 da tarde. Durante o chá, que deveria ser algo então requintado, né, porque a nobreza inglesa fazia daquilo um horário muito importante, há um arganaz, que é um tipo de esquilo e que está dentro de um bule, né? E além dessa loucura, o chapeleiro e a lebre ainda faziam charadas absurdas que Alice não sabia responder e contavam histórias sem sentido, ou seja, tudo coisa de maluco. Então ele está gozando da hora do chá tão importante na Inglaterra. A Alice se cansa, ela vai embora e se encontra novamente na sala onde ela havia caído quando ela chegou, né? Quando ela caiu do túnel. Com os pedaços de cogumelo no bolso, né? Ela regula o seu tamanho para caber na porta e finalmente chegar ao jardim que ela queria desde o começo conhecer, né? Então, num bolso ela tinha os cogumelos que cresciam e no outro ela tinha os cogumelos que diminuíam. Ela passa pela porta, ela chega ali no jardim. A primeira coisa que ela vê são jardineiros que parecem cartas de baralho e eles estão pintando de vermelho as rosas brancas de uma roseira. E quando a Alice, né, vê aquilo, ela questiona, né, por que eles estão fazendo isso. Os jardineiros, cartas de baralho, né, lhe explicaram que era por medo da rainha, porque ao invés de plantarem uma roseira vermelha, né, que tinha sido a ordem da rainha, eles tinham se enganado e plantado uma roseira branca. E aqui, gente, tem uma referência à Guerra das Rosas que aconteceu na Inglaterra, e essa guerra disputava o trono. A rosa branca era o símbolo da casa de York e a rosa vermelha, né, era o símbolo da casa de Lancaster, tá? Então, isso é também ali uma referência importante. A Alice está ali com os jardineiros. Quando chega a rainha, ela percebe o que os jardineiros estavam fazendo e manda então que lhes corte as cabeças. Claro, por fim, né, essa personagem tão poderosa, né, que é a rainha de copas e que tem aquilo que a gente nunca esquece desde a leitura de quando a gente era criança, é que ela quer cortar a cabeça de todo mundo que faça qualquer coisa que ela não goste, né, não precisa fazer nada errado, só basta ali fazer alguma coisa que a rainha não goste.
sem julgamento, sem nada. A rainha, então, ela age como uma verdadeira déspota. E, obviamente, isso é uma crítica à monarquia inglesa. O interessante é que a rainha manda cortar as cabeças, né? E o rei, que é uma figura apagada, né, que fala baixinho, então a rainha se distancia um pouco, ele fala para todo mundo ali que não precisa decapitar não, que ele está perdoando, então ele está na mão da rainha, o que também é uma referência interessante a hora que a gente estuda o momento da Inglaterra. A rainha convida Alice para jogar croquet ou croquet, cricket, cada um fala uma coisa diferente, né? Que era um jogo muito jogado na época pela aristocracia. E da mesma forma que ele fez com o chá, o escritor ele também desvirtua o jogo, fazendo com que Alice e a rainha não usem o bastão, que é próprio, mas flamingos, que é muito difícil de controlar. E ao invés de bolas, ouriços vivos, o que tornava o jogo completamente doido. Então é mais uma vez a subversão da ordem estabelecida. Há um trecho do livro quase ao final que não aparece na maioria das adaptações, que Alice conversa com um grifo, né, que é um ser imaginário, né, e uma tartaruga de mentira. E o assunto, eu gostei talvez por isso, é justamente sobre educação. E há muita ironia nas falas dos personagens, porque a gente não pode esquecer que o escritor, ele era um professor, né? E aí a tartaruga conta, né, que eles estudavam escória. E a gente entende que ele está falando de escória ao invés de história. E assim vai. Estudavam gelografia ao invés de geografia, desdenho ao invés de desenho. E aí ele termina dizendo que havia até aulas de literatura. Eu achei ótimo, literatura. Ao final, há o julgamento do valete de copas, que foi acusado de roubar as tortas da rainha. E mais uma vez é uma crítica aos júris, aos jurados que não sabiam nem escrever, né? E também as testemunhas que não eram confiáveis, como por exemplo um chapeleiro maluco, né? Ainda há o absurdo, né, que a rainha não quer nem esperar o veredito, ela já quer dar a sentença antes do veredito de cortar a cabeça do coitado do valete de copas. Na falta de testemunhas, o coelho branco ele chama Alice como testemunha. E a menina vai tentando mostrar todos os absurdos que estavam acontecendo naquele julgamento. Então, surpreendentemente, sem precisar comer ou beber algo, ela começa a crescer novamente. Aqui eu abro um parênteses, que é como se a gente começasse então a perceber os absurdos que existem na sociedade, né? Quando a gente fica mais velho, né? Bem, aí ela começa a brigar com a rainha, brigar com todo mundo, os soldadinhos, que são as cartas do baralho, vão para cima dela e ela acorda, né? E quando ela acorda, ela está com a cabeça no colo da irmã, ela conta o sonho para a irmã mais velha e a irmã fica pensando que ela gostaria que quando Alice crescesse, ela mantivesse aquele coração generoso que ela tinha e que ela contasse muitas histórias para as outras crianças. Que, claro, era um desejo, uma homenagem ali do escritor a Alice real. Bem, vamos fechar então. O que a gente pode concluir é que Alice no País das Maravilhas, ela é uma história
essencialmente inglesa, com elementos da cultura inglesa, como o chapeleiro maluco, o gato de Cheshire, a monarquia, a hora do chá, além de tantos outros, né? É praticamente uma alegoria da Inglaterra. E o que é uma alegoria? Alegoria é uma figura de linguagem, né, em que um escritor ele usa o sentido figurado ao invés do sentido real. Então ele vai retratar a Inglaterra, as instituições inglesas, né, através de uma grande fantasia e, obviamente, né, ele vai usar de ironia, né, para fazer a sua crítica a essas instituições. Então, é preciso entender a história da Inglaterra para poder entender direito Alice nos País das Maravilhas. E, claro, torna-se universal no momento que muitas sociedades vão se parecendo com as sociedades inglesas. É uma história aparentemente nonsense, né? Mas agora vocês conseguem perceber como ela foi bem construída, cheia de detalhes e que muitas vezes o leitor comum ou a criança não compreende bem por não conhecer a intenção do escritor ou os costumes ingleses a que ele se refere. Então, vai ser sempre a leitura da criança, vai ser sempre a leitura da primeira camada. E ela vai se divertir, mesmo que ela não entenda tudo. O Lewis Carroll tem hoje várias críticas ao seu comportamento, principalmente em relação a crianças. Ele era muito amigo de crianças e ele também era fotógrafo e deixou inúmeras fotos de criança. Não a maioria, mas algumas delas, né, poucas, mas algumas delas, que com o nosso olhar do século 21 seriam fotos condenáveis. E aqui eu abro um parênteses para dizer que a gente não pode julgar precipitadamente, pois muitos fotógrafos da época tiravam fotos de criança, né? E em crianças das mais diversas situações. Então, nessa minha edição aqui, há um texto que aborda esse aspecto do escritor e que, se você puder ter essa edição, eu peço que você leia, né? E que você forme a sua própria opinião a respeito. Então, se você acha que o Lewis Carroll teve um comportamento reprovável, o que eu lhe peço é que você não misture a obra e o escritor, né? Alice no País das Maravilhas, um século depois que a gente esmiuça cada detalhe da obra, continua sendo genial. E não é justo que a obra que não faz nenhuma referência a um comportamento estranho do adulto em relação à criança, né, seja punido por isso. Eu vejo que é um erro do politicamente correto hoje confundir obras com autores. O autor pode errar, né? Isso não significa que a obra dele primeiro, seja errada, e segundo, é preciso sempre contextualizar em que tempo aquela obra foi escrita. Tá? Então, Alice é genial, né? E não importa muito, né, o que aconteceu, porque nós nunca vamos saber de verdade. Se você quiser conhecer as minhas crônicas, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de nos acompanhar fazendo aqui a inscrição no canal. Deixe seu like e até o próximo vídeo.